Esse canal aqui fala tudo sobre obesidade. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e me acompanha para os meus conteúdos. Para vocês nesse vídeo, tudo que o jejum me ajudou no meu processo de emagrecimento. Gente, jejum é uma prática muito antiga. É uma prática bíblica. Ali já a Bíblia já nos instrui em como nós devemos seguir aqui na Terra, quais são os passos que nós devemos tomar, as melhores decisões, as melhores atitudes, as instruções para a nossa vida está lá na Bíblia. Então, o jejum é algo que é uma ordenança, né? Deus ele não fala assim, ó, se vocês quiserem jejuar, ele não fala isso. Ele fala assim, ó, quando for jejuar, porque é uma prática que é para ser feita. Então, no momento que for para ser feito, a gente tem que fazer da maneira correta. Quando ele dá a instrução ali, no espiritual, ele tá falando para nós não se fazer de coitado, de vítima em público, né, que nem na época, que iam para sinagogas lá e ficavam lá mostrando que estavam sofrendo no jejum, e estavam em abstinência, aquela coisa toda religiosa, né. Então Deus ali, ele tá falando para nós que é para nós fazer no nosso secreto. O que que é o nosso secreto? Orar no nosso quarto, ninguém precisa saber que nós estamos em jejum, porque o Pai em secreto ele nos vê. Então é um ato espiritual, mas com certeza, quando Deus ele instrui a gente a fazer jejum, ali ele está falando para nossa saúde, para nossa vida aqui na terra. Ele não está falando que ele precisa que nós jejuamos. Deus ele não precisa que a gente faça nada. Deus, ele tudo que ele instrui ali é para nossa saúde, para nossa vida, para nossa plenitude e abundância do tempo que a gente morar nessa terra aqui. Por quê? Porque ele nos criou, então ele sabe o que que o nosso corpo precisa. E o nosso corpo ele precisa dessa pausa do jejum, porque o jejum ele entra num processo de autofagia. Esse processo de autofagia, o que que nada mais é do que um processo em que os teus órgãos eles descansam, que nem quando a gente dorme, a nossa mente não descansa, o nosso corpo não descansa, então no jejum o estômago vai descansar, o intestino vai descansar, todos os órgãos vão descansar, vão começar a funcionar de uma maneira mais calma, não vai precisar produzir insulina, o pâncreas vai descansar, tudo vai dar uma pausa. E ele entra num processo de autofagia, de limpeza, né? As células que eram células tóxicas, cancerígenas, coisas ruins, entram no processo de limpeza, e ali nosso corpo começa a eliminar essas toxinas e essas coisas ruins do nosso corpo, e a gente acaba, se intoxicando com alimentação mesmo, com estresse, né, situações que a gente passa, né, na vida, a gente acaba se intoxicando de várias formas, até poluição do ar, tudo. Tudo é altamente tóxico hoje. Até mesmo a luz, essa luz de telas, a gente também acaba prejudicando nosso organismo, consumindo demais esse tipo de luz, esse tipo e acaba deixando de ter contato com o sol, porque isso daí também é uma coisa muito prejudicial para a saúde, né. Nosso corpo ele não identifica essa iluminação, ela é uma iluminação artificial, né. Então gente, o jejum nada mais é do que um processo de limpeza, tá, autolimpeza. Nada mais é do que você tá desinflamando o teu corpo, regulando a tua insulina. Para quem tem diabetes, pré-diabetes, seria um processo maravilhoso, né. Pra pessoa eu era uma pessoa pré-diabética e eu consegui curar minha resistência insulínica com um processo de jejum e alimentação mais limpa. Então e eu digo pra vocês, tá, quando a gente aprende a fazer da maneira correta, a gente não sofre, a gente não passa fome, a gente não tem dor de cabeça, a gente só tem que trabalhar a mente pra conseguir manter a estabilidade, né. E aí no segundo dia, terceiro dia, gente, a energia aumenta, nosso cansaço passa, a gente começa a ter mais disposição, o corpo começa a trabalhar com corpos cetônicos, melhora a nossa memória, a nossa audição, melhora tudo, tá, inclusive a parte espiritual, porque você tá se abstendo de coisas carnais, né, porque uma pessoa na obesidade, principalmente uma pessoa obesa, tá, ela é extremamente viciada em comida e tudo na vida dela gira em torno de comida, então por isso também é um processo muito importante, tá. Por quê? Porque a gente tá aprendendo o autocontrole, o autodomínio, entendeu? Você tá trabalhando a tua mente pra ter domínio sobre o que você vai comer e quando você vai comer. Então isso é muito importante, tá. É um processo, assim, ó, que cura a nossa alma, cura o nosso espírito e o nosso corpo físico também. Aproxima nós do espírito e ainda cura o nosso corpo físico também. Então é extremamente importante a gente começar de uma maneira leve. O que que é começar de uma maneira leve? Sem horas, sem cobrança de horas, quantas horas eu devo iniciar, não se preocupe com isso. Se preocupe em primeiro nutrir o teu corpo. Primeira coisa, você tira o açúcar, o excesso industrializado, comece a alimentar com alimentos mais nutritivos, alimentos de verdade, aqueles alimentos que Deus fez para nós comer, e assim a tua fome automaticamente vai diminuir. Então aí é o momento de você entrar com o jejum como uma estratégia para auxiliar no emagrecimento e para auxiliar também na limpeza do teu corpo, como eu já vim explicando aqui no vídeo, né, que seria uma autolimpeza. Então é extremamente importante, tá, você, limpar a alimentação. Eu acredito que em uma semana já a tua fome já vai reduzir, porque assim foi comigo, eu pesava 140 quilos e eu sentia fome toda hora, todo momento, eu estava sempre com fome, nada passava essa fome. Então foi muito importante, tá, eu limpar a minha alimentação, tirar o açúcar, bem como eu tô falando para vocês. Priorizar as proteínas, as carnes mais gordas, proteínas miúdos, fígado, moela, esse coração de galinha, esse tipo de alimentos, tá? Extremamente nutritivos, caldos de ossos, para nos dar energia e nutrientes que a gente precisa para entrar no processo de jejum. Quando o teu corpo começar a dar sinais de menos fome, aí é o momento de você começar a incluir o jejum. Por exemplo, jantando mais cedo,
seu corpo já não vai sentir tanto, então você já começa a jantar mais cedo. Ah, você jantava às 8 horas da noite, começa a jantar às 5 às 6 horas da tarde, a última refeição, depois só no outro dia faz a outra refeição, e assim a gente vai diminuindo. Ah, acordou de manhã e ainda tá sem fome? Continua o jejum, só almoça. Vai adaptando o teu organismo. Ah, deu fome? Então come. Primeira refeição depois de jejum, proteína. Sempre façam isso, tá? Na quebra de jejum, proteína e gordura boa. E assim a gente vai adaptando, tá? Quando você vê, você já consegue ficar 24 horas. Depois de uma semana, duas, três, você já consegue fazer 30 e poucas horas. E assim o corpo vai se acostumando até você conseguir fazer jejuns mais prolongados. Uma coisa muito interessante também é você tomar água com sal integral. É uma estratégia ótima para quem está em jejum, porque não dá dor de cabeça, não dá cansaço. O sal ele repõe os nossos minerais, né? Então a gente tem mais energia. Então, gente, o jejum ele é maravilhoso, tá? Eu indico porque é uma coisa que curou realmente a minha vida, fez muito sentido pra mim, principalmente nesse processo de emagrecimento, tá? E eu já emagreci 40 quilos, então, não é assim também, né, pra gente perder esse peso sem bariátrica e sem medicamento. E eu não sofri no meu processo, eu não senti fome, eu fiquei extremamente bem, tá? Então, por isso que eu venho aqui e eu falo pra vocês, é possível sim uma pessoa extremamente obesa sair da obesidade fazendo jejum e limpando a alimentação. Então, faça jejum, porque realmente vale muito a pena. Comece a adaptar o teu corpo para esse processo e faça jejum, que você vai ver que o jejum vai mudar a tua vida. Inscreve no canal, me segue, me acompanha para mais conteúdos.